Bom dia, tudo bem? A graça e a paz de Cristo sobre cada um de nós nessa manhã. Abra sua Bíblia, vamos diretamente para o nosso sermão nessa manhã. Nós estamos na nossa série O Poder de Deus, diga, o poder de Deus. O poder de Deus. Então nós estamos falando sobre o Evangelho. Acabamos de iniciar a nossa série em Romanos, no capítulo 1. Capítulo 1 de Romanos, lemos os versos de 1 a 7 na semana passada. E hoje leremos de 8 a 16. Como temos feito nas últimas semanas, eu quero pedir para que você fique de pé para a nossa leitura bíblica. Vamos fazer isso juntos, em reverência à palavra do Senhor. Então leremos agora os versos de 8 a 17 da Epístola aos Romanos no primeiro capítulo. Então Romanos 1, do 8 até o 17. O texto diz o seguinte: Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que, em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Pois sou o devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Versículo 16: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Esta é a palavra do Senhor. Oremos, irmãos. Pai, te damos graças nessa manhã por causa do Evangelho, por causa da força, do poder de Deus manifesto no Evangelho. Nós te damos graças porque pudemos nos reunir mais uma vez como igreja do Senhor nessa manhã. Muito obrigado porque o Senhor tem trazido-nos até esse lugar como o teu povo santo e nós podemos render louvores ao teu nome nessa manhã. Obrigado pela tua bendita e doce, maravilhosa e confrontadora palavra, Senhor. Que nessa manhã nossos corações, mentes, ouvidos e todo o nosso ser se dobre diante daquilo que é o poder de Deus. Deus, transforma-nos à tua imagem de acordo com a mensagem do Evangelho. Deus, nós cremos no teu poder e cremos no Evangelho e pedimos, ilumina os nossos olhos, ilumina a nossa compreensão e edifica-nos nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Você pode se assentar. Irmãos, veja só que maravilhoso. A ressurreição provou o seu poder máximo. Há cristãos em Roma. O poder da ressurreição se manifestou a ponto de haver cristãos na capital do mundo. A ponto de haver cristãos em Curitiba hoje, irmãos. Esse é o poder da ressurreição, esse é o poder do Evangelho. Interessante que isso tudo se deu em Roma, mesmo sem a obra de Paulo. Mesmo sem Paulo nem ter chegado lá, o grande apóstolo, há cristãos também em Roma. Não importa quem evangelizou aquelas pessoas, eles foram chamados e o Evangelho os alcançou. Vamos dar graças a Deus por isso, é o que Paulo está dizendo. Vamos dar graças porque o Evangelho está na cidade que era a capital do mundo daquele tempo. O sepulcro está vazio, graças a Deus, meus irmãos. A notícia se espalhou, Jesus vive, Jesus está vivo. E Ele está também na capital do mundo. E Ele está também em Curitiba hoje, irmãos. Esse é o sentimento de Paulo nessa oração. Ele está falando, deu certo.
Hoje o Evangelho alcançou também esta capital tão influente, tão importante, tão exemplar, tão inspiradora do mundo daquele tempo. Hoje o Evangelho está em nosso meio, meus irmãos. Graças a Deus por isso. Graças a Deus porque nós temos acesso ao Evangelho, ao poder de Deus de fato. E nessa manhã nós queremos compreender um pouco em duas partes disso que acabamos de ler. Primeiro nós vemos Paulo aqui se alegrando simplesmente por isso que eu acabei de falar, pela razão de que o Evangelho alcançou Roma, de que há verdadeiros irmãos que creem na fé do Evangelho verdadeiro. E em segundo lugar, nos versículos 16 e 17, ele gasta tempo falando do que é o Evangelho, o poder de Deus, daquilo que ele não tem vergonha. Então, a primeira parte desse nosso sermão é celebrando a fé na comunidade ao redor da cidade. Diga comigo, celebrando a fé na comunidade e ao redor da cidade. É isso que nós vemos aqui Paulo fazendo. Então, vamos expositivamente passando por cada verso, porque isso que é uma série de sermões expositivos, então nós vamos tentar fazer isso. Algumas das porções dessa série são grandes, então um pouco mais difíceis, mas nós queremos tentar ao máximo explorar cada um desses versos. Vamos juntos, meus irmãos? Então, o primeiro verso dessa porção que lemos diz: em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, eu dou graças ao meu Deus por todos vocês. Por quê? A fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Veja só, meus irmãos. Paulo aqui, ele ora pelos crentes em Roma, e ele manifesta o desejo de vê-los. Ele fala, eu gostaria muito de vê-los, mas mesmo sem nunca ter ido a Roma, eu me alegro com vocês, porque a verdadeira fé está entre vós. Ele muito ouviu falar sobre a igreja em Roma e se envolveu em oração. Ele se envolveu orando por aqueles irmãos, e ele diz, eu dou graças, eu agradeço, eu celebro. Preste atenção, Paulo não dá graças por nada que seja um benefício pessoal para ele, mas ele dá graças pelo objetivo pelo qual ele mesmo existe. Paulo, ele existe para cumprir o chamado, a grande vocação. E quando ele vê que em algum lugar isso está acontecendo, ele se alegra, ele celebra, ele vê que o reino de Deus está avançando pelo mundo todo, até em Roma. Por isso ele dá graças a Deus. A gratidão de Paulo aqui é por ver a obra de Deus na vida dos outros, na vida dos seus irmãos, na vida da comunidade, na vida de uma cidade. Meus irmãos, já no início, nesse primeiro verso, eu quero exortar você o quanto você tem celebrado o Evangelho na vida do seu irmão. Sabe, eu como um pastor me alegro muito quando ouço falar de uma igreja em outra cidade que prega o Evangelho. Eu me alegro muito em saber que há na nossa cidade outros irmãos, além da família dos que creem, que vivem o verdadeiro Evangelho, a verdadeira fé. E a nossa alegria deveria ser tão constante, tão sincera e verdadeira pelos nossos irmãos que estão aqui hoje, que estão se rendendo e vivendo a fé do verdadeiro Evangelho. Quanto eu e você nos alegramos pelo outro. Paulo, ele está celebrando a fé na comunidade de Roma, ele está se alegrando com a fé no meio desses irmãos. Ele fala, a fé que vocês têm é proclamada onde? No mundo inteiro. Algumas versões vão dizer é comentada, estão falando sobre a fé de Roma, em todos os lugares, estão falando sobre o Evangelho que vocês têm crido e vivido. A fé que vocês têm tem se tornado razão das conversas ao redor de todo mundo conhecido daquele tempo, Paulo dizia. Ele está dizendo, é tão genuína a salvação de vocês, meus irmãos, que isso está sendo falado. O simples fato deles terem fé no Evangelho verdadeiro, meus irmãos, é suficiente para Paulo e para nós darmos graças ao autor da fé. Nós deveríamos dar graças ao autor da fé, porque vemos hoje em Curitiba o Evangelho sendo pregado, meus irmãos. Nós deveríamos dar graças ao autor da fé. Em vez de ficarmos, como falamos há semanas atrás, batendo em espantalhos, meus irmãos, nós deveríamos dar graças porque o Evangelho está sendo anunciado. Não só nesta igreja, mas em muitos lugares ainda. Glória a Deus.
Vamos aprender a celebrar o Evangelho com Paulo nessa manhã, a se alegrar pelos irmãos que vivem fé genuína. Ele fala assim: eu dou graças ao meu Deus por todos vocês. Pela simples existência de cristãos, Ele dá graça. Por aqueles irmãos existirem, Ele dá graças. Olha um pouco ao seu redor, dá uma virada, dá aquele 360 básico assim, até onde teu pescoço aguentar. Você deveria dar graças por cada um desses irmãos. Fala para alguém: eu dou graças porque o Evangelho te alcançou. Eu dou graças a Deus por você, pela sua existência, meu irmão. Eu dou graças a Deus pela existência de cada um de vocês, meus irmãos. Eu celebro porque o Evangelho alcançou muitos de vocês. Sabe, Paulo ele agradece pela existência, não por obras magníficas. Paulo não fala: nossa, está acontecendo obras maravilhosas entre vocês, romanos, por isso eu estou feliz e agradeço. Não, ele fala que ele dá graças porque a bandeira do Evangelho estava sendo hasteada naquele lugar. Ele dá graças porque o nome do Senhor foi reconhecido em Roma, meus irmãos. Ele dá graças porque o reino de Deus está sendo esperado pelos romanos. Há mais um povo que espera pelo reino vindouro. Essas são razões maravilhosas para Paulo dar graças. Ele fala: a fé que vocês têm, a fidelidade que vocês têm a Deus, por causa da fidelidade de Deus que fez com que o Evangelho chegasse até vocês. Não é uma fé simplesmente que parte do coração deles, mas é uma resposta à fidelidade de Deus para com aquele povo, meus irmãos. Karl Barth diz que onde isso ocorre, onde a fé chega, a ação entra em ação uma crise que a ressurreição de Jesus traz. Veja o que ele diz: essa crise que entra em ação quando o Evangelho chega, a fé chega, é o esvaziamento do ego e o desaparecimento da autossuficiência, da ciência, do mérito pessoal, a crise e a invalidação das credenciais de classe ou estirpe, das garantias que a filiação religiosa, ou mesmo conhecimento das Escrituras, ainda que na mais severa ortodoxia e na mais perfeita interpretação possa parecer justificar. A crise precipita no caos todas as prerrogativas humanas, ainda que estribadas na própria cruz de Cristo, ela reduz o homem a nada, esvaziando-o completamente. Perante o Cristo ressurreto, que então preenche o coração contrito e humilhado, criando a nova criatura. É somente nesta condição de crise total que se abrem as portas do coração, da igreja e da cidade, para entrar o Rei da Glória. Se o Evangelho te alcançou, seja bem-vindo a uma crise. Seja bem-vindo à crise de tudo que tinha poder na sua vida perder poder. Porque é isso que o poder do Evangelho traz. Traz uma crise que até mesmo os mais religiosos conhecedores da Bíblia, das Escrituras e das leis e da religiosidade têm que se dobrar perante o poder de Deus. Meus irmãos, instala-se em nós um tipo de crise para a entrada e pela entrada do Evangelho. Nós podemos celebrar essa crise em nós nessa manhã, meus irmãos. Quem está vivendo em um tipo de crise? Eu não estou falando de crise existencial, de crise humanista, mas de crise que o Evangelho gera em nós, meus irmãos. Eu estou em crise. Porque minhas forças cada vez mais se tornam nada diante do Evangelho. Porque as minhas lutas se tornam lutas perdidas diante daquele que tem toda a força. Irmãos, pobres de espírito, vazios de nós mesmos, essa é a celebração que nós devemos ter. E Paulo continua dizendo, versículos 9 e 10, pois Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. Paulo está recorrendo àquele que pode testemunhar. Ele fala, Deus é minha testemunha. Será que ele orava de verdade para invocar Deus como sua testemunha? Bom, vocês não sabem o que eu oro, mas eu posso dizer que Deus é minha testemunha do que eu oro, Paulo está dizendo. De que eu lembro de vocês em todo o tempo, de que eu nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações. Uma oração constante de Paulo aqui, e se você
conhecedor e está acostumado usualmente lê as demais cartas de Paulo, você vai ver que ele não fala só isso aqui, não é verdade? Aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses, essa oração vai se repetindo. Ele fala, não cesso de orar, como fala o nosso hip hop, né, aqui, não cesso de orar por vós, irmãos de fundamento, sejam iluminados olhos do entendimento. E Paulo vai fazendo isso, ele vai dizendo, eu não paro de orar por vocês, romanos. Então aqui em outros lugares nós percebemos que o ministério de Paulo é marcado por pregação e oração. Pregação e oração marcam o ministério de Paulo. Alguém que foi verdadeiramente alcançado por Deus deseja abertamente honrar o seu Senhor, estar perto, como Paulo fala, eu quero estar com vocês, com aqueles que também foram chamados à salvação pela mesma proclamação que eu fui. Um verdadeiro cristão quer estar perto e quer interceder, quer orar pelos outros, quer manifestar a sua vida de comunhão estando perto do próximo. E Paulo fala da vontade de Deus. Sabe, aqui Paulo quando ele menciona a vontade de Deus, meus irmãos, ele está falando sobre um orquestrar soberano de Deus, uma vontade que ele tem em relação às circunstâncias temporais de Paulo. Porque Paulo fala, eu já fui impedido várias vezes, não está dando certo, estou tentando, mas se for da vontade de Deus, um dia nós vamos estar juntos. Olha que interessante o que Paulo traz aqui. Paulo ele não impõe a vontade dele a Deus, meus irmãos. Você percebe? Paulo não fala, eu determino agora que semana que vem eu estarei com vocês. Não. Paulo não determina a vontade dele para que Deus faça a vontade dele. Paulo ele não exige que Deus revele a vontade dele. Deus me mostra a tua vontade quando eu vou para Roma. Revela para mim. Você vê Paulo fazendo isso? Ele não exige a vontade de Deus. Ele não exige revelação da vontade de Deus. Antes ele se submete à vontade de Deus. Paulo não exige, não impõe. Paulo não impõe sua vontade a Deus. Ele não exige uma revelação da vontade de Deus, mas ele se submete à vontade de Deus. Recebe aí? Quantas e quantas vezes eu e você impomos a nossa vontade a Deus? Quantas e quantas vezes eu e você exigimos, Deus me revela a sua vontade, sendo que tudo o que devemos fazer é dizer, Deus, eu me submeto à sua vontade, eu me rendo à sua vontade. Irmão, saiba de uma coisa nessa manhã, a vontade de Deus será feita. O nosso desejo pode ser concedido, ou não. Amém? A vontade de Deus será feita. O evangelho alcançou aqueles irmãos mesmo sem Paulo. Depois Paulo consegue ir para Roma. É verdade que a visita dele é um pouco diferente do que ele esperava, no final das contas. Talvez. Ou não, talvez ele já sabia, ou estava sumiço. Ele não estava preocupado com o que ia acontecer ou não. Mas, irmãos, a vontade de Deus é feita. Agora, o nosso desejo, pode ser que Deus atenda. Podemos orar e pedir a Deus coisas. Mas pode ser que não, que Deus não atenda. Certo é que a vontade de Deus será feita. Irmãos, versículo 11 e 12 continua dizendo, e ele expõe isso mais uma vez, porque eu desejo muito vê-los, a fim de fazer o quê? Repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. E aí o 12 diz, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Por que Paulo quer ir para Roma? Para encorajar e ser encorajado, meus irmãos. Paulo quer estar com aqueles irmãos para encorajá-los e ser encorajado pela fé daqueles irmãos. Ele quer se reunir com aqueles que já creem na justiça de Deus revelada pelo Evangelho. Ele quer fortalecer a sua fé. Ele fala assim, eu gostaria de estar com vocês aí para repartir algum dom espiritual. Esse dom pode ser o próprio Cristo. Alguns compreendem isso, alguns entendem que ele está falando do compartilhar do próprio Cristo. Podem ser as bênçãos gerais, compartilhar as bênçãos que é ser um cristão e as virtudes disso. Pode ser também algum dom espiritual. É melhor compreendermos que tudo isso está incluso na intenção de Paulo. Ele quer compartilhar de Cristo, ele quer compartilhar de bênçãos espirituais, ele quer compartilhar de dons que ele tem para com a igreja. Paulo ele tem interesse na edificação. É interessante que se nós voltarmos, o texto está falando assim,
desejo muito vê-los a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Aí, ele fala, quer dizer, para também vocês darem para mim. É isso que o texto está mostrando aqui. Tércio, que foi o escritor dessa carta, que lá no final faz uma saudação, Paulo escreveu e Tércio foi o escrivão ali, né, aquele que escreveu. Parece que Paulo fala assim, não, peraí, não é só isso que eu quero dizer, não é que eu quero só dar, quer dizer também que eu quero receber. Então parece que ele dá essa acertada no que ele quer dizer. Veja a humildade de Paulo aqui, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele fala, eu quero dar dons para vocês, mas eu também quero ser edificado por vocês. Deixa eu corrigir isso aqui para vocês entenderem bem a minha intenção. Eu estou muito animado para ser encorajado por vocês, meus irmãos. Paulo aqui, ele fala que nós devemos receber e dar para que sejamos consolados uns pelos outros, na fé mútua, na mutualidade da nossa fé, meus irmãos. Mutuamente. De forma genuína, aqui Paulo, ele fala humildemente, ele sabe das bênçãos que é viver em comunidade. Ele não é um desigrejado, meus irmãos. Paulo sabe o que é viver em comunidade, ele sabe o que é usufruir das bênçãos de viver em comunidade. E mesmo sendo apóstolo, ele não é orgulhoso a ponto de dizer que não precisa dos seus irmãos. Ele fala, eu preciso de ti, querido irmão. Como diz o hino, né? Veja só, irmão, se Paulo, o grande apóstolo, buscou ser encorajado, quanto mais nós precisamos disso. Quando você vem para um culto como esse, falando, eu vou sim ouvir uma palavra maravilhosa, vou louvar o Senhor com canções, mas eu vou encorajar alguém nessa manhã. Eu não vou sair da igreja, do culto, da Assembleia dos Santos nesse domingo de manhã sem orar por alguém. Eu não vou sair daqui sem dar um abraço em alguém, sem olhar para a face de um desses irmãos e encorajar eles de alguma forma. Essa deveria ser a nossa mentalidade ao sair de casa. E eu espero que ainda hoje você possa, porque você tem a oportunidade de fazer isso, encoraje alguém ao sair daqui. Deixe o Espírito Santo usar a sua vida para encorajar alguém. Seja encorajado por alguém nessa manhã. Amém? Irmãos, nós precisamos disso. Se Paulo precisava ser encorajado, quanto mais nós precisamos ser encorajados na fé do outro. Ser encorajados pelo conhecimento da vontade de Deus através da vida do nosso irmão. Obediência é gerada a partir da nossa fé, a partir do compartilhar mútuo da fé. Nós somos reafirmados, meus irmãos, na comunhão dos santos. Na comunhão dos santos é que nós somos reafirmados, relembrados, reencorajados daquilo que é a nossa verdadeira vida no Evangelho. A fé dos romanos também inspira e encoraja Paulo, fortalece ele. É isso que é o ministério cristão, fortalecimento mútuo, todo o corpo de Cristo se fortalecendo mutuamente, meus irmãos. O texto nos mostra aqui uma fé em comum. Paulo fala que nós temos a mesma fé, uma fé em comum, ou seja, compartilhamos da mesma fé, com atitudes, com expressões diferentes, com manifestações diferentes dessa mesma fé, o que gera mutualidade, o que gera edificação mútua. Mesma fé, expressões diferentes, igual a edificação mútua. Mesma fé, perspectivas diferentes, sendo compartilhadas, gerando edificação mútua, uns aos outros. Fortalecimento, encorajamento. Esse é o assunto, irmão, dos peregrinos que se encontram no caminho. Nós somos peregrinos no caminho. E nós nos encontramos, e qual é o assunto da nossa conversa? Qual é o assunto que nós temos na estrada? Se não o Evangelho e as maravilhas de Deus e a nossa vida de fé. Recentemente, na reunião dos apacentadores, o pastor Leandro falou, e é algo que eu tenho testemunhado, ele falou da última semana dele, que ele estava com alguns irmãos, diferentes irmãos, e o compartilhar e o testemunho de novos irmãos que estão chegando a essa igreja é maravilhoso, nós celebramos isso. E o testemunho foi de que, irmãos, eu não sei se vocês têm ideia do que vocês vivem na igreja, mas assim, quando eu estou com alguém que vem me visitar, que vem aqui em casa, a gente fala de várias coisas, mas a gente sempre volta para o Evangelho. E a gente vai falar da comida, que gostosa, mas glória a Deus. E nós vamos falar do pecado, da queda e de como precisamos do Evangelho. E aí, ele falou que ele ouviu isso em uma conversa, em outra, e eu já tive esse testemunho também, que nós nos tornemos cada vez mais uma igreja, meus irmãos, que o centro de tudo que falamos seja Cristo e sua palavra, seja o Evangelho. Que quando você vê
que há um desvirtuar, quando você está reunido de casa em casa, você vê que o assunto se perdeu demais, você possa ser aquele que novamente traz a palavra de Deus para o centro. Eu não estou falando de ser o religioso, crente chato, eu estou falando de centralizar Cristo e buscar a glória dele e a edificação da igreja. Amém? Não deixe as conversas irem para rumos que não edificam, que não glorificam a Deus, que não trazem edificação mútua. Conserve o ambiente onde Deus é glorificado, até nas coisas comuns. E ouvir testemunhos assim no nosso meio nos encoraja. Nós cremos que, de fato, então, o que estamos pregando e vivendo, ou seja, o que estamos pregando, estamos vivendo, o que pregamos no domingo está chegando na vida diária desses irmãos, glória a Deus. Mas que isso ainda aumente no nosso meio também. Sabe, irmãos, do processo de nós derramarmos de nós mesmos e da nossa fé na vida do outro, nós nos tornamos vasilhas que agora podem ser enchidas novamente. No processo de você derramar aquilo que você tem de Cristo sobre alguém, você se torna uma vasilha que recebe. Quanto mais damos, mais recebemos. Quanto mais recebemos, mais temos para dar. Torne-se uma vasilha, derrame-se, seja cheio, para que você possa dar mais. É isso a vida em comunidade, meus irmãos, é isso que Paulo está desejando fazer com os romanos. Eu quero ir me esvaziar e ser cheio da fé que há em vocês, e quero novamente poder fazer isso em outros lugares, espalhar isso. Isso é ser igreja, meus irmãos. E aí nós não perguntamos, isso aí veio de você ou veio de mim? Não tem mais espaço para isso, não tem mais espaço para... Isso aí, quem que falou? Não veio de ninguém, porque nós somos todos vazios. Veio daquele que nos enche. Sabe, não tem mais espaço para de quem que foi que falou aquilo lá no culto mesmo? Quem foi a pessoa que... Não, mas quem que... Não veio de ti, não veio de mim. Amém? Olha que maravilhoso, isso é a fé mútua, é reconhecer o autor da fé, o consumador da fé no nosso meio. Meus irmãos, estamos esvaziados. A fé faz isso conosco, a crise que a fé gera, nos esvaziar. Versículo 13 continua dizendo: quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus ir visitá-los. Ele continua no assunto da visita, né? Parece curitibano, mas vamos marcar, né? Não, a gente marca, Levi, marcamos? Não parece? Eu quero dizer, eu estou tentando marcar isso aí com vocês. Não é que eu não quero. Quem está tentando marcar com alguém, né? Não? Tem gente que não está nem marcado. Eu estou tentando marcar com os irmãos faz uns 2 anos aí. Eu quero que vocês saibam, irmãos, eu já tentei muitas vezes ir visitar vocês, no que eu tenho sido até agora impedido, Paulo fala, para conseguir algum fruto, por isso que eu quero visitar vocês, para conseguir algum fruto, igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Olha que maravilhoso o que Paulo fala no início aqui, ele fala, quero que vocês saibam, o que ele fala? Irmãos. Que palavra simples e comum e corriqueira no meio cristão, mas Paulo ele se refere àquelas pessoas como irmãos, pessoas que ele ainda não tinha visto. Essa palavra demonstra que os cristãos estão conectados uns aos outros de uma forma tão íntima e tão intensa que eles são uma família. Amém? Olha só, por meio de Cristo se tornaram uma verdadeira família. Ele fala, irmãos, queridos irmãos. E ele diz, eu quero ir colher algum fruto. Paulo espertinho, ele queria colher fruto onde ele nem tinha semeado, né? Não foi ele que pregou o evangelho lá, mas ele falou, é o mesmo evangelho e eu vou colher fruto no meio de vocês também. Que maravilhoso é poder estar no meio de irmãos que você não plantou e também colher frutos. Irmãos, ele diz, eu quero colher algo entre vocês. Esse fruto, ele pode ser entendido de 2 formas, pelo menos. Ele pode ser entendido como um aumento de cristãos, ele queria ver mais pessoas sendo evangelizadas em Roma. Então, eu quero ver o evangelho se espalhar. Por meio da evangelização aos romanos, vamos aumentar o número de cristãos, eu quero pregar o evangelho. E também pode ser entendido como o fortalecimento dos próprios cristãos romanos naquele lugar, que também é um fruto. O desenvolvimento da salvação, da fé dos irmãos em Roma. Cristãos romanos. Então Paulo está focado em novas pessoas, mais gente sendo alcançada pelo Evangelho. E ele está focado em ver o Evangelho aumentar naqueles que já foram alcançados. Esse é o poder do Evangelho. Ele alcança e ele enche-nos mais da nossa fé. Fruto dentro da igreja, fruto fora da igreja. Encorajar
e evangelizar. São frutos que Paulo está buscando, frutos do evangelho e frutos para o evangelho. Paulo está se referindo a esse desejo que ele tem. E o versículo 14, então, continua dizendo: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Paulo entra aqui na compreensão e na confissão de que ele é devedor. Eu sou devedor a vocês. E é interessante que Paulo ele diz que ele é devedor não para com alguns, mas para com todos. Inclusive, Paulo é devedor para com Deus, né? Porque ele foi alcançado pelo evangelho. Paulo ele está consciente, ele está tipo, devo e não nego, né? Eu sei que eu sou devedor, porque eu fui chamado para me gastar por isso. Lembra lá no semana passada, 1:1, ele fala que ele foi separado para o evangelho. Ele fala, eu sei que eu devo para vocês, eu sou devedor. E depois, lá em Coríntios, ele vai dizer, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Paulo tem consciência de quem ele é e do que ele foi chamado para ser. E ele fala, eu sou o devedor. Quem faz de Paulo um devedor? O próprio Jesus faz de Paulo um devedor. Por ter o alcançado, por ter lhe confiado o evangelho. O próprio Cristo faz dele um devedor, então ele é devedor para com Deus mesmo. E ele é devedor para com as pessoas. Ele é chamado a anunciar o evangelho a todas as pessoas, a todos os tipos, aos bárbaros, aos mais altos na classe, aos mais simples, aos maiores e aos menores. A todos ele é devedor. Sabe, Deus ele não respeita as divisões que nós criamos, meus irmãos. O evangelho não respeita as barreiras étnicas, sociais, raciais e todas as barreiras que nós criamos como seres humanos. O evangelho rompe todas as barreiras e ele é para todos. Ele alcança todos em todos os lugares. Deus não respeita isso. Uma ideia para a gente entender a dívida de Paulo é tipo assim, alguém te dá algo. Chiquito aqui me deu isso aqui, ele falou, ó, Fafa, entrega para o Leivson. Eu sou devedor dele e dele. Porque eu recebi dele. Enquanto eu não entregar para ele, eu sou devedor. Você entende? É isso que Paulo estava falando. Eu sou devedor de todos. Aquele que me deu a mensagem e eu tenho que entregar. Só que quando ele entregava, ainda tinha mais milhões e bilhões de pessoas para entregar. Então, uma dívida que nunca era paga. Ele sempre continuava devendo para aquele que confiou a ele e para aquele a quem ele deveria entregar. Você entende? Essa é a dívida que Paulo está falando aqui. Eu sou devedor a todos. Quanto eu e você nos sentimos devedores do evangelho, meus irmãos? O quanto eu e você nos sentimos que devemos entregar aquilo que recebemos? Nós somos devedores. Se você foi alcançado pelo evangelho, você é um devedor, meu irmão. Você deve àquele que te confiou e você deve àquele que está aguardando receber o evangelho. Amém? Versículo 15, então, continua dizendo, por isso, quanto a mim, eu estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Anunciar o evangelho também a vocês. Todo tipo de pessoa, até vocês, até nós, até eu. O evangelho alcança todo tipo de pessoa, até vocês. Irmãos, por que Paulo ia anunciar o evangelho para pessoas que já eram cristãs? Por quê? Ele não falou que ele já celebrava a fé, que legal, vocês já reconheceram Cristo aí, o evangelho alcançou vocês. Por que ele fala que ele vai pregar o evangelho para cristãos? Irmãos, o evangelho não é um chamado à fé salvadora inicial apenas. O evangelho também é um chamado a um continuar, a uma caminhada diária de fé. O evangelho não é somente ganhar almas para Cristo, mas é viver a fé diariamente. O evangelho, meus irmãos, como diria algum autor, que muitas pessoas recebem a autoria dessa frase, o evangelho não é o ABC da vida cristã. Ele é o A, Z. Pode ser Tim Keller, Lutero, Calvino, não sei. Diga comigo, o evangelho não é o ABC. É o A a Z. Perfeito. Por isso, os romanos cristãos precisavam do evangelho. Diga, eu preciso do evangelho. Amém. Eu preciso do evangelho, todo tipo de pessoa, até vocês, até nós. Paulo ele queria anunciar o evangelho àqueles cristãos, porque
Evangelho não é um chamado inicial. Evangelho é um chamado a continuar na caminhada diária de fé. O Evangelho é para todos e deve ser constantemente pregado e mencionado nas nossas vidas. Ele é a maneira como as pessoas são chamadas à fé e nela crescem. São chamados à fé e nela crescem. É para todos em todo o tempo. O Evangelho é para todos, todas as pessoas, em todos os lugares, em todo o tempo. Paulo queria falar das antigas novas verdades. Ele queria falar daquilo que é novo todo dia, mas sempre antigo. Ele queria falar de novo do Evangelho, irmãos. Nunca é demais falarmos do Evangelho. Se o Evangelho chegou até você, você não tem permissão de guardar o Evangelho para você mesmo. Você não está permitido a fazer isso. Você é devedor. Nós somos devedores. Se o Evangelho nos alcançou, nós devemos o Evangelho. Tenha disposição para pagar sua dívida, meu irmão. Tenha disposição para sair diariamente aonde você estiver e pagar a dívida que você tem para com o seu Salvador. Porque nós nunca poderemos pagar a nossa salvação, amém? Mas podemos pagar essa dívida que temos para com o anúncio do Evangelho. Graças a Deus que podemos pagar isso. Paulo pagou a dele. Então, se você teve os seus olhos, meus irmãos, voltados para a cruz, se você experimentou da autoridade que vem da ressurreição do Cordeiro de Deus, você não pode deixar de proclamar a mensagem, a boa nova que é para a salvação de todo aquele que crê. Se teus olhos foram alcançados, olhastes para a cruz, se o poder da ressurreição e a autoridade da ressurreição te alcançou, você agora tem o compromisso de testificar, de proclamar essa mensagem. Então nós vamos para o tema central, que é essa mensagem, os últimos 2 versículos. Então, se nós estamos aqui celebrando a fé na vida da comunidade e ao redor da cidade, junto com Paulo, estamos celebrando isso, agora Paulo então nos mostra como e o que é experimentar o poder de Deus por causa da fidelidade. Essa é o tema central, o tema da nossa série, o poder de Deus, é a tese de todo o livro de Romanos, da carta. O Evangelho de Jesus Cristo. 16, diz, pois não me envergonho do Evangelho. Leia comigo. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Paulo aqui então ele afasta a atenção agora do próprio ministério e concentra toda a atenção no Evangelho. Ele afasta a atenção de tudo aquilo que ele quer fazer, que ele quer visitar, que ele quer celebrar. Ele fala, vamos focar então no que é o Evangelho, o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso que Paulo diz aqui, veja, sempre que o Evangelho é pregado fielmente, oposição, desprezo, escárnio, geralmente acompanham uma pregação fiel do Evangelho. E Paulo está falando, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, ainda que eu tenha sofrido, ainda que traga escárnio e muitas dessas consequências. Preste atenção, dá uma olhada. Quem está lendo a Bíblia aqui diariamente com a gente aqui na igreja, a gente acabou de terminar Atos, né? Estamos em Romanos agora, e se você leu, você vai lembrar, olha o que aconteceu com Paulo. Isso aqui está tudo lá em Atos 16, 17, e um deles está em 1 Coríntios. Mas Paulo, ele foi preso em Filipos. Ele foi perseguido em Tessalônica. Ele foi retirado de Bereia clandestinamente. Eles arrastaram ele para fora de lá. Ele foi ridicularizado em Atenas. Ele foi considerado um tolo em Corinto. E ele foi apedrejado na Galácia. Mas como que ele estava agora? Ansioso para pregar o Evangelho em Roma. Irmãos, nem a ridicularização, nem a crítica, nem o escárnio, nem a perseguição fizeram de Paulo um covarde. Nada disso fez com que ele perdesse a ousadia dele de pregar o Evangelho. Ele falou, eu estou doido para estar com vocês. Não sabia ele o que o esperava. Ele está ansioso para pregar em Roma. Veja só, o Evangelho, irmãos, preste atenção em mim, nessa aplicação. O Evangelho ele não precisa ir em busca de polêmicas com as religiões e teorias e com as filosofias do nosso século. O Evangelho não precisa ir em busca dessas coisas. Ao mesmo tempo, também não precisa temer e fugir dessas coisas. Você me entende? O Evangelho não está em busca de polêmicas, mas ele não foge, ele não se afasta, ele não teme as polêmicas também. Ele não teme se envolver e responder todas as coisas.
O Evangelho, meus irmãos, ele subsiste por si só. O Evangelho, ele não entra em concorrência com outras teorias, irmãos. Esse é o poder de Deus. O Evangelho não é uma verdade ao lado de outras verdades. O Evangelho também não é, ou de fato é, a verdade que questiona todas as outras verdades. Persiste, subsiste por si só, não entra em concorrência com as teorias. Não é uma verdade ao lado das outras verdades, mas é a verdade que questiona todas as demais verdades. Esse é o poder do Evangelho. E quem, como eu e você, vive no Evangelho, nesse mundo de perplexidades, decepções, preocupações, condições difíceis muitas vezes, mesmo com tudo isso, aquele que vive no Evangelho está acima. Não no sentido de superioridade, mas num sentido de realidade. Você me entende? Você está acima, você está além, você está livre, meu irmão, porque você não está preso às condições temporais deste século. Se você está no Evangelho, você não se preocupa mais em vencer na vida. Se você vive a vida no Evangelho, você não se preocupa mais em correr atrás dos seus próprios sonhos e verdades. Se você está no Evangelho, você experimenta a vitória que vence o mundo, meu irmão. Nós estamos acima. Quem está no Evangelho vive uma vida livre das preocupações desse mundo, ainda que com todas as suas perplexidades, com todas as suas preocupações diárias, nós lembramos sempre. Por isso o Evangelho é para você todos os dias. Para que você seja reposicionado, relembrado da justiça de Deus, da graça de Deus, do seu status como redimido, do que você vive, pelo que você vive, onde estão os teus olhos. Irmãos, Paulo ele queria visitar os irmãos em Roma, mas essa visita não era necessária para que o Evangelho subsistisse. Paulo ele queria estar entre aqueles irmãos, mas isso não era algo condicional para que o Evangelho fosse continuado. Irmãos, Deus não precisa de nós. Deus não precisa de você e de mim. Amém? Deus não precisa de nós, meus irmãos. Deus não necessita de nós. Ele é detentor do poder. E ainda assim, Ele decide salvar pecadores. Ele decide nos fazer viver por uma nova perspectiva nessa terra. Mas o Evangelho vai avançar, com você ou sem você. A conta vai ser paga, com você ou sem você. Resta saber o quanto o Evangelho te alcançou a ponto de você responder a ele. Resta saber se talvez nessa manhã o Evangelho, não a minha pregação, mas o Evangelho te alcance a ponto de você responder. A ponto de você se entregar. Porque o Evangelho é o poder de Deus, meus irmãos. O Evangelho é o poder de Deus. Essa palavra poder aqui é a palavra que dá origem à palavra dinamite. Dinamite. O Evangelho é a dinamite de Deus, meus irmãos. Tem ideia do que uma dinamite gera? Não tem, né? A dinamite, meus irmãos. O impacto do Evangelho é transformador, nos dá vida por meio do Espírito Santo. Esse é o poder do Evangelho, é essencial para nós. Por quê? Porque nosso status é de escravos, nós somos escravos na raça humana, há somente escravos do pecado, somente pessoas que estão escravas a Satanás. Nós estamos presos na culpa, por causa da justiça de Deus, nós nos tornamos culpados, nós somos incapazes, toda a raça humana é incapaz por causa da queda. E é o poder de Deus que pode nos livrar desse status. O Evangelho, nós falamos isso na última série e sempre temos lembrado, o Evangelho, ele não tem poder, ou ele não dá poder, mas ele é poder. Você entende? Eu vou usar do poder do Evangelho para fazer alguma coisa. Não é isso. Essa é a sua mente utilitarista, que quer usar as coisas. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ele em si é o poder. O Evangelho é a virtude de Deus, é a revelação de Deus, é a revelação do seu poder. É Deus se dando a conhecer a mim e a você. O que há de mais explosivo do que isso? Deus se dando a conhecer a você. É a confirmação da promessa de Deus. Não há milagre maior do que o Evangelho, meus irmãos. O Evangelho é o milagre dos milagres.
E voltando a Karl Barth, quando ele fala sobre a crise, ele completa dizendo isso sobre o Evangelho, e assim é o seu poder, a sua força, o Evangelho. Não a força da natureza, nem da alma, nem outra força qualquer, que acaso conheçamos ou alguma outra que pudéssemos vir a conhecer. O poder ou a força de Deus não pode ser considerado nem mesmo como a força suprema do mundo. A soma de todas as forças, ou ainda a origem delas, mas é a crise de toda e qualquer delas. A crise gerada pelo eventual confronto da força humana com o poder divino. Isso que o poder de Deus gera. Uma crise com todas as forças que há em nós. É isso que o Evangelho gera. Ele te humilha, ele te abaixa, ele te rebaixa em todas as suas capacidades. Por isso o Evangelho é tão ofensivo, meus irmãos. Porque ele explode todas as nossas forças. O Evangelho destrói cada uma das nossas esperanças nesse mundo, meus irmãos. Você está entendendo o que eu estou falando? Há algumas pessoas que estão entendendo e compreendendo. Eu espero que você entenda o poder do Evangelho nessa manhã. O Evangelho nos esvazia, ele gera essa crise. Esse é o preparar do terreno, nos esvaziar de nós mesmos, do nosso poder, da nossa capacidade. O Evangelho é o poder de Deus, meus irmãos. É o poder que nos esvazia de todos os poderes. Filosofias, ideias, gostos, ideologias, todas essas coisas criadas, adaptadas a nós mesmos, como muletas. Todas essas idolatrias que nós criamos religiosamente, buscando uma resposta e buscando alguma coisa que nos apoie. E se achamos qualquer outra coisa e chamamos ela de evangelho, irmãos, então isso não é mais o poder de Deus, é um movimento qualquer. É um movimento qualquer nosso. É um desejo qualquer nosso. Não são mais cristãos, então. Não são mais sal e luz do mundo, mas são agora massa de manobra de um pseudo-evangelho. Quando você se rende e se entrega a outros evangelhos, a coisas que são facilmente moldadas a você mesmo, como uma cruz ortopédica, né? Isso não é mais evangelho, isso não é mais ser sal e luz, isso é nos tornarmos de minoria do caminho estreito para a massa de manobra de pseudo-evangelho. Não se torne isso. Não permita que seus ouvidos sejam cheios desse tipo de mensagem, meus irmãos. Algo facilmente tolerável pelo mundo, não mais ofensivo, ainda que vergonhoso, né? Aí sim nós teríamos razões para ter vergonha do evangelho. Se estivéssemos falando de um falso evangelho. Aí sim teríamos razões para dizer, não, eu não sou evangélico. É difícil viver nesse tempo, irmãos. Sabe, quem de vocês já pegou uma nota de 50, de 100, ou para os mais sortudos de 200? Há lendas dizem que ela existe. E foi em algum lugar e ofereceu a sua notinha e a pessoa pegou e fez o quê? Notas falsas. Por que as pessoas fazem isso? Quem já foi pego com uma nota falsa? Sim, não era minha, né? Mas foi igual na minha mão, né? Mas é minoria, gente. Eu nunca fui, eu fiquei pensando, como que vai ser um dia que alguém falar, cara, isso é falso, vai chamar a polícia, vai me prender, ou que só vai jogar no lixo? Mas você já parou para pensar que das milhões e milhões de vezes que isso acontece, dificilmente uma nota falsa é pega? Talvez, porque a maioria delas não são falsas, graças a Deus. Mas enquanto existirem as notas falsas, as verdadeiras vão ser colocadas em dúvida, não é verdade? Enquanto existirem notas falsas, as verdadeiras vão ser questionadas. Você entende o que eu estou dizendo? Então, a nossa vida como evangélicos do evangelho verdadeiro, ela vai ser sempre desafiada e vão olhar para cada um de nós e nós devemos ser julgados, nós devemos ser avaliados, porque precisamos realmente ser sal e luz, conservar e salgar e brilhar nesse mundo. Então, enquanto existir o falso, o verdadeiro vai ser questionado. Mas perceba uma coisa, ninguém precisa defender o verdadeiro. Você não chega com a sua nota e fala, olha só, essa é uma nota verdadeira. É isso que eu vou te dizer aqui, não precisa nem olhar, é verdadeira. Você não precisa defender o verdadeiro, é só carregar sempre o verdadeiro com você. Se você carregar o verdadeiro contigo sempre, você não vai precisar ficar defendendo e justificando o falso e dizendo, não, eu sei, é que por aí estão fazendo o falso, o evangelho. Então, não, só carrega o verdadeiro. Amém? Só carrega o verdadeiro. E se você for questionado, e se você for colocado à prova, e você vai, tudo bem,
permaneça no verdadeiro. Permaneça no verdadeiro evangelho, meus irmãos. Conserve o verdadeiro evangelho, não tema, não defenda o verdadeiro evangelho, viva o verdadeiro evangelho. Não seja um chato da internet que é o defensor do evangelho. Não, porque eu tenho que defender, viva o evangelho. Se nós vivermos o evangelho, nós não vamos precisar nos preocupar com o falso. Ainda que sim, há encargos, um pastor tem um encargo, e você talvez possa em algum momento ter encargo de denunciar o falso evangelho. Eu não estou falando que isso nunca é necessário, mas muitos de nós queremos ser advogados do evangelho, sendo que pouco o vivemos, sendo que pouco o compartilhamos, sendo que pouco o buscamos, sendo que pouco reconhecemos o seu poder, de fato. Você está comigo? Irmãos, ninguém precisa defender o verdadeiro, é só você carregar sempre ele com você. Carregue o verdadeiro evangelho. Se você tem vergonha do evangelho, talvez você não o conheça. E não saiba o poder que tem o que você tem em suas mãos, o que te alcançou. Talvez por isso você possa ter vergonha do evangelho. Porque se você tiver a consciência que nós estamos falando aqui daquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e jamais penetrou no coração do homem, você não vai se envergonhar disso. Se você tiver a consciência do que é o poder de Deus, aquilo jamais visto, aquilo que não é todas as forças desse mundo juntas, é uma força superior a todas elas, é um poder que deixa todos os outros poderes fracos. Se você tiver essa consciência, você não vai se envergonhar do evangelho, como Paulo não se envergonhava e não temia. Irmãos, o evangelho é o poder ativo de Deus, eficaz para salvar todo aquele que crê, meus irmãos. Para realizar a libertação dos homens da ira de Deus, do juízo de Deus, reintegrar o homem naquela glória que foi perdida no início. Esse é o poder de Deus, ele tem poder de ativamente nos afetar, de libertar-nos do poder do pecado e de nos reinserir, reintegrar na realidade divina, na realidade gloriosa de viver na família de Deus. Meus irmãos, o evangelho é o poder de Deus para salvar, para salvação. E por que nós precisamos de salvação? Sabe, você falar a frase Jesus Cristo salva hoje, para alguém, é uma coisa tão ampla, não é verdade? Você teria que explicar cada uma dessas palavras. O que é Jesus, o que é Cristo e o que é salvar. Esse é o desafio de anunciar o evangelho. Não adianta sair com um folhetinho, Deus te ama. Isso não é pregar o evangelho. Você pode usar os métodos que forem interessantes, mas isso não é anunciar o evangelho. Quando nós estamos arautos de uma mensagem proclamando Jesus Cristo salva, nós precisamos explicar isso. Necessita 3 explicações no mínimo aqui para a compreensão de quem é Jesus. Fora as explicações ainda de quem somos nós, que estão dentro do salva. Porque somos pecadores. Então, meus irmãos, nós precisamos de salvação. Jesus Cristo, através do evangelho, salva. O poder de Deus para salvar é o evangelho. Nós precisamos de salvação, porque o homem, depois da queda, ele se tornou o senhor de si mesmo. Ele se tornou o governador do seu próprio coração. Ele está tão distante de Deus que isso parece irreconciliável. Isso parece inalcançável. Isso parece infinito. O estado do homem é de prisão por ser uma criatura. O homem se sente aprisionado em ser uma criatura. Ele sente culpa por seu pecado. E ele sabe que a morte é o seu destino. Por isso ele precisa de salvação, porque ele está aprisionado no seu estado de criatura, ele quer na verdade ser Deus, e ele tenta ser Deus, ele tenta governar a si mesmo, ele está preso nisso. O homem está na sua culpa, mergulhado por causa do pecado, e eles têm o seu destino na morte. A morte é o destino do homem, a vida do homem, essa vida que parece legal, é só uma aparência. Porque de fato, a raça humana está presa, é culpada, e destinada à morte. Por isso precisamos do poder de Deus para salvar. Então o evangelho ressoa. Aí o evangelho se torna o poder de Deus. É como o alarme de incêndio. Você já esteve em um lugar em que o alarme de incêndio soou? O que o alarme de incêndio faz em primeiro lugar? Nos alerta. Alguma coisa está acontecendo. Onde há fumaça, há fogo. E você sai correndo pelas saídas de emergência. Você vai vendo para onde as placas indicam e você se move. A primeira coisa que o evangelho faz é nos dar esse status, é alertar-nos do estado em que nós estamos. Isso acontece em primeiro lugar, nós estamos alertas, agora nós temos consciência, estamos pegando fogo, vamos morrer vivos aqui. Corram. Essa é a primeira coisa que o evangelho faz, soa um alarme, denunciando o nosso estado,
denuncia quem somos. O despertar do Evangelho gera em nós, de novo, sentidos voltados para Deus. Quando você lembra da primeira vez que o Evangelho alcançou o teu coração e você teve fé gerada em você, quem lembra dessa experiência maravilhosa de quando você conseguiu olhar para Deus agora como uma pessoa perto de você que tinha interesses em salvar a sua vida? E ao mesmo tempo você percebe toda a sua sujeira, todo o seu pecado, toda a sua rebeldia, o seu estado é denunciado. Esse é o poder que só o Evangelho tem. Nada mais pode mostrar para nós o verdadeiro estado das nossas almas, nada mais pode mostrar para nós o verdadeiro estado do nosso ser, senão o Evangelho de Cristo Jesus, meus irmãos. Nada mais pode nos condenar, nada mais pode nos apontar para quem somos. O despertar do Evangelho gera em nós sentidos para Deus de novo. Novamente, agora olhamos para Ele, o nosso Criador, agora se torna o nosso Redentor, meus irmãos. E aquele que é o nosso Redentor foi o nosso Criador. Olha que maravilhoso. Podemos olhar para aquele que nos criou, que agora está nos redimindo como o nosso Criador. E o Evangelho é eficiente, meus irmãos. Ele não é uma tentativa, ele é 100% eficiente. O Evangelho é eficiente, ele é poder de Deus para salvar. Porque ele carrega em si a onipotência de Deus. Ele carrega a própria onipotência de Deus. O poder de Deus é o Evangelho, meus irmãos. Não é um poder para alguma coisa, é o poder de Deus para salvar. Não somente o poder de Deus pode vencer a natureza pecaminosa. Somente o poder de Deus pode nos dar vida, pode nos transformar. Transforma todos os aspectos da nossa vida, meus irmãos. Transforma tudo em nós. Faz com que nenhum outro poder tenha mais força sobre nós. Salva-nos, reconcilia-nos com o próprio Deus, meus irmãos. E isso é para todo aquele que crê. Salvação de todo aquele que crê. Então requer de nós fé. E nós falamos aqui que é o poder de Deus baseado na fidelidade. E a nossa tendência já é pensar na nossa fidelidade. Eu vou ser fiel ao Evangelho. Mas quando nós estamos falando da fé, nós estamos falando de algo externo a nós. Você em si mesmo não tem fé para crer. A fé é um dom de Deus, é um presente dado da parte de Deus. Ele é quem nos desperta com a fé. Ele é quem nos dá da fé. O Evangelho é totalmente estranho à nossa natureza carnal. O Evangelho é totalmente estranho a nós, irmãos. Crer é uma fé que não é um evento único, mas uma ação contínua, como veremos no próximo versículo. Mas esse evento inicial, a verdadeira fé salvífica como algo sobrenatural, é um dom gracioso de Deus, produzido por Ele, meus irmãos. Deus produz em nós a fé no nosso coração. E ela é o único meio pelo qual uma pessoa pode apropriar-se da verdadeira retidão, da verdadeira justificação diante de Deus. Irmãos, a fé não existe sem o Evangelho. Diga comigo, a fé não existe sem o Evangelho. Não há fé sem o Evangelho. Pode haver crença, pode haver qualquer outra coisa, pensamento positivo. Nada disso é fé salvífica sem o Evangelho. O Evangelho é que nos desperta. Para a gente acreditar que vai acontecer o incêndio, tem que despertar o alarme. Você está me entendendo? O alarme, o despertar de Deus, o chamado de Deus. Não é que alguns tenham a fé em si e outros não. Eu não tenho fé. Não é uma contribuição, irmãos, de nós mesmos, que nos capacita a ser salvos. Não é uma contribuição sua e minha. A fé é a abertura que o próprio Evangelho cria, que o próprio Deus cria. É a abertura para que nós possamos ser alcançados. Deus dirige a mensagem ao ouvinte e Ele dirige o coração do ouvinte à mensagem. Você me entende? Deus dirige a mensagem ao ouvinte e dirige o coração do ouvinte até aquela mensagem. Isso se chama monergismo, uma força atuando. Deus atua para a salvação. E pelo menos 3 aspectos nós podemos dizer que são afetados pela fé salvífica. Em primeiro lugar, a mente, a compreensão do Evangelho, da verdade sobre Cristo. Então a tua mente é afetada pelo Evangelho. Você compreende o Evangelho na sua mente. Em segundo lugar, as emoções, o lamento e a alegria tomam conta de você. Você lamenta pelo seu estado, mas você se alegra porque Cristo está oferecendo um novo status para você. A sua mente compreende, as suas emoções estão envolvidas. Eu choro, eu me quebranto, eu me derreto, eu me lamento e recebo a alegria da graça ao mesmo tempo. Que mistério maravilhoso é esse.
E em terceiro lugar, as vontades, a vontade, a submissão, a obediência a Deus. A esperança através da nossa vontade. Então, o Evangelho afeta a mente, afeta emoções, afeta a vontade. E se ele é Evangelho, que é poder de Deus, que é para a salvação daqueles que creem, de todo aquele que crê, não é somente de uns, mas é de todos, todo aquele que crê. Para todos os que creem. As boas novas são para todos. Então, veja que interessante o que esse texto diz. Para todos, ou todos, aqueles que creem. Percebe que interessante? Ele está falando de uma coisa ilimitada, para todos, mas restrita. A quem? Aqueles que creem. Então, ao mesmo tempo, todos, aqueles que creem. Em qualquer lugar, em qualquer situação, desde que creiam. É para esses que o Evangelho é o poder de Deus. E ele fala primeiro para os judeus, o que também poderia ser uma aplicação daqueles que conhecem bem a lei e conhecem bem os mandamentos e a palavra de Deus e são bons religiosos. Nós poderíamos entender isso aqui. Primeiro, a salvação é para aquele bom conhecedor de Bíblia, para aquele bom conhecedor de que é ser igreja, pro cara que vem todo domingo na igreja. Para esse o Evangelho é em primeiro lugar. Então quem deve responder primeiro o Evangelho? Aqueles que estão lá fora? Não, eu e você, meus irmãos, nós precisamos ser os primeiros a responder ao Evangelho. Nós somos os primeiros a crer no Evangelho. Nós temos a responsabilidade de vivermos de modo digno do Evangelho, meus irmãos. Essa é a nossa responsabilidade. O crente que vai à Bíblia, aquele que conhece, aquele que sabe, aquele que foi já chamado, ele deve responder ao Evangelho de novo. E o Evangelho é para todos os demais que creem, que ainda não foram alcançados pela graça de Deus. E o último texto nos diz, versículo 17, leia comigo, vamos todos juntos. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Poder de Deus, justiça de Deus, irmãos. Em primeiro lugar, o que a justiça de Deus, revelada no Evangelho, nos mostra é um não. É um grande, alto e sonoro não. Você não é aceito. Você foi rejeitado. Você está em pecado. Você caiu. Para sermos justos, para compreendermos nosso status de justos, primeiro temos um grande não vindo ao nosso encontro. O que destrói todas as nossas forças, poderes e verdades. O grande não agora se torna o nosso alicerce. Em cima desse não é que nós vamos construir o verdadeiro sim que vem de Deus. Esse é o poder do Evangelho. O não de Deus é total, é para tudo em nós. Não! Mas também é um poderoso sim. Esse é o poder do Evangelho. Como diria Lutero, é um consolado desespero. Isso é o poder do Evangelho. É o Evangelho, o poder de Deus. Um consolado desespero. Então, em primeiro lugar, o não, mas em segundo lugar, a justiça de Deus, então, é revelada a nós agora como uma posição favorável. Nós temos a justiça de Deus revelada no Evangelho, nos mostrando, você tem uma posição favorável diante desse Deus, do qual você acabou de receber um não. A realidade legal que não é por meio de você, mas por meio de Cristo, reconhecida, contada no teu lugar, imputada a você. Você é justo diante do Pai. A justiça de Deus foi revelada aos cristãos, meus irmãos. Justiça, não qualquer justiça, justiça de Deus. Então, um status legal dado a todo aquele que crê, mas também remetendo àquele que é o dono da justiça, o próprio Deus. A justiça vem de Deus, consiste com o caráter de Deus, meus irmãos. Deus é um Deus justo e santo. Santidade, equidade são manifestas no meio de Deus salvar, no método de salvação dele, que é de salvar pecadores por meio da morte do seu Filho, por meio de Cristo, atendendo a todas as exigências de um Deus santo. Ele não negocia, as exigências dele são atendidas, porque ele tem uma natureza santa. Justiça de Deus, que se torna nossa agora, que nos dá status agora, de aceitos diante de Deus. Irmãos, Deus justifica ou declara pecadores justos somente com base na obediência e no mérito de quem? Seu Filho. Por meio da fé verdadeira e não por meio de qualquer coisa que eles fizeram, estão fazendo
ou farão. Glória a Deus. Justifica por causa da obediência e pelos méritos do seu Filho, não por causa de qualquer coisa que nós fazemos, já fizemos um dia ou vamos fazer qualquer dia. Esse versículo, Romanos 1,17, foi chave para a reforma protestante, para Lutero, a compreensão dele de justificação baseada na fé, de que nenhuma obra, de que nada que nós façamos pode nos salvar, mas de que somente a fé, que é dom de Deus, pode nos fazer viver uma nova vida através do Evangelho. Justiça de Deus que se revela no Evangelho. Justificação que se revela na boa notícia. A NVT, nova versão transformadora, vai falar: as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. É um mistério revelado. Deus nos mostra através do Evangelho como ele nos torna justos. Por isso é o poder para salvar. Porque é o cumprimento da promessa de Deus. Deus está cumprindo a sua promessa no seu Filho, meus irmãos. Declarando-nos justos. Irmãos, preste atenção, declarar justos não é fazer de uma pessoa má uma pessoa boa. Você entendeu? Declarar justo não é transformar um cara mau num cara bonzinho. Não, é dar uma correta posição para nós. É nos posicionar corretamente diante de Deus, posição correta diante de Deus. Isso é ser justificado. E o texto continua falando como isso acontece, de fé em fé. Uma posição favorável diante de Deus que é do início ao fim pela fé. De fé em fé. Fé como o dom dado a nós na salvação, fé como a vida diária pela fé. A vida diária do cristão é pela fé. E o texto mostra como está escrito: o justo viverá por fé. Quando ele está mostrando como está escrito aqui, Paulo está apontando para Abacuque, versículo 4 do capítulo 2, que diz esse texto. E olha que interessante, o caminho da justificação então já existia, da justificação pela fé já existia no Antigo Testamento. Veja que maravilhoso! Já naquele tempo, eles olhavam para aquele que viria. Hoje nós olhamos para aquele que veio. Todos olhamos para o Cordeiro de Deus para a justificação. Todos nós olhamos para aquele que é o justo de Deus para sermos justificados e nele somos justificados. Desde o Antigo Testamento até hoje nós olhamos para o Cordeiro de Deus para a nossa justificação, meus irmãos. Isso é eterno. Isso é antes da fundação do mundo, meus irmãos. Esse é o mistério de Deus do seu Filho. O justo viverá por fé. Toda a vida do cristão, do início ao fim, é baseada na confiança que ele tem em Deus, irmãos. Na fidelidade de Deus que justifica ele graciosamente. Irmãos, a verdadeira fé não é um evento único, mas é uma maneira de viver. É como você vive diariamente pela verdadeira fé. E outra tradução, ou pelo menos duas traduções possíveis desse texto é aquele que pela fé é justo, viverá. Você entende? Aquele que pela fé se tornou justo, agora vai viver. Ou mesmo, outra tradução possível, o justo viverá da minha fidelidade, porque é uma declaração do próprio Deus isso. Então o justo viverá da fidelidade de Deus, meus irmãos. Não é a sua fé que você vai todo dia tentar ter, mas é a fidelidade de Deus para com você que te dá a fé por Ele. É a fidelidade de Deus, meus irmãos, que nos sustenta. Porque senão caímos no perigo de acharmos que a nossa fé é algo necessário para a nossa salvação ou vida diária, algo que nós geramos. Não, a sua fé vem de Deus. É fidelidade de Deus. Aponta para a fidelidade de Deus que revela a sua justiça através do Evangelho. Irmãos, Deus foi tão fiel, preste atenção, estamos encerrando, Ele foi tão fiel. A fidelidade de Deus é tão grande que o verdadeiro Deus não esqueceu do homem, meus irmãos. Essa é a fidelidade de Deus. Ele não esqueceu do ser humano. O Criador não abandonou a sua criatura. Esse é o nível de fidelidade de Deus. Ele não nos deixou entregues às nossas paixões. Ele nos enviou o seu Filho, a boa nova que vem da parte de Deus. Por isso, fé é conhecer essa vontade de Deus, é saber da sua fidelidade, é conhecer o seu plano, é compreender a história de Deus. A boa nova que vem da parte de Deus. Irmãos, a fé é o conhecimento da vontade de Deus. É como um interruptor. Se a gente desligar as luzes aqui, a gente não vai ver nada. Mas se nós ligarmos a luz vai brilhar. E aí nós vamos ter acesso à verdadeira luz. Nós vamos ter acesso a ver quem somos e ver o outro. Nós vamos ter acesso a perceber quem somos em Cristo. Então a fé dada por Deus é como um interruptor ligado.
Nós podemos agora ver, nós podemos agora perceber quem somos e quem Deus é. É o canal de conexão com a justiça revelada no Evangelho. Irmãos, quando o Evangelho é pregado, um status de posição correta é comunicado a nós. Um status é oferecido a nós como um presente da parte de Deus aos homens. Ele é entregue a mim e você. Agora nós somos justificados pela fidelidade de Deus. E ao recebermos, então, fé nos é dada para vivermos diariamente. A fé que Deus mesmo nos dá, nos sustenta diariamente. Nós vivemos pela fidelidade de Deus. Deus veio ao seu encontro. Deus veio ao meu encontro. Diferente de todas as propostas religiosas que existem e ideologias de que você tem que fazer N coisas para chegar a alguém divino, o ser divino veio ao meu e ao seu encontro. Ele se tornou um de nós. Nós vivemos pela fidelidade dele. Ele veio ao nosso encontro. E a nossa resposta nasce da fidelidade dele. Pode baixar que está ruim. E a nossa resposta nasce da fidelidade de Deus. Então, concluindo, irmãos, o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus, porque está acima de tudo o que diz respeito a esse mundo. O Evangelho está acima de tudo o que diz respeito às coisas que nós temos expectativa. Nós somos justificados pela fé somente, pela fidelidade de Deus que nos dá a fé, para que possamos crer e viver, dia após dia, de fé em fé. A causa da nossa fé, qual é? A fidelidade de Deus. Qual é o efeito da fidelidade de Deus? A fé gerada em nós, pela própria fidelidade de Deus. Não por obras, nem mesmo a fé como obra, porque não é de nós, para que ninguém se glorie, como o texto diz, Deus é o autor e consumador da fé. Ele é o autor e consumador, a fé vem de Deus e vive de Deus e nos faz viver para Deus. O que nós podemos então agora fazer e devemos fazer é aprender a experimentar o poder de Deus por causa da fidelidade dele. E assim celebrar a fé na comunidade ao redor da cidade, como Paulo fez, nos alegrarmos por causa da fé e da fidelidade, por causa do poder de Deus que nos alcançou e tem alcançado irmãos em todos os lugares. Amém? Inclina sua cabeça, vamos orar ao Senhor nesse momento e cantarmos uma canção. Deus, obrigado, Pai, porque a tua ressurreição provou, a ressurreição do teu Filho provou o poder que há no Evangelho. Obrigado porque por isso há cristãos hoje em Curitiba, Senhor. Ensina-nos a celebrar a fé que há na comunidade dos que creem no Teu nome, Senhor. Aumenta em nós essa crise que nos enfraquece, Deus, para que possamos responder e perceber o Teu poder se manifestando em nós pelo Evangelho, Senhor. Nós oramos, esvazia-nos de nós mesmos. Nós confessamos, nós ainda precisamos do Evangelho. Diga ao Senhor, eu ainda preciso do Evangelho. Responda a Ele, diga, Senhor, eu preciso da Tua fidelidade como marca na minha vida. Obrigado, Senhor, porque no Evangelho nos é revelado o nosso novo status diante do Pai, Senhor. Nós somos justificados, tornados justos, aceitáveis diante do Pai. E é a Tua fidelidade que fez todas essas coisas, Senhor. Nenhuma obra nossa seria capaz para que ninguém se glorie diante de Ti, Deus. Obrigado porque Você não nos esqueceu, Senhor. Você não nos abandonou. Você não nos deixou como criaturas perdidas tentando ser Deus, mas Você nos enviou o Teu Filho. E nós queremos experimentar dia após dia o poder de Deus, o Evangelho, e compartilhar a nossa fé, celebrar o Evangelho na comunidade e ao redor de toda a cidade, Senhor. Faz-nos arautos do Evangelho, que é o poder de Deus. Nos ajuda, Deus, a pagar a nossa dívida de anunciar o Evangelho, de pregar a todo aquele que ouve. Senhor, nós oramos, Deus, agora mesmo pela nossa cidade, oramos por Curitiba, te pedimos que o Evangelho alcance mais famílias entre nós. Comece a orar por pessoas que precisam do Evangelho. Comece a lembrar-se dos seus pais, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus vizinhos. E peça agora, Deus, nós te pedimos,
porque Jesus foi alvo da ira de Deus, nós agora nos tornamos alvos da sua graça, nós nos tornamos agora alvo do Evangelho. Nós te pedimos que haja salvação em nosso meio, Senhor, que haja desenvolvimento da salvação no meio daqueles que creem, que haja brilhar da luz do Evangelho em todos os lugares mais escuros, Senhor. Nós clamamos, manifesta a vida de Deus no meio da escuridão, Pai. Deus, eu oro por cada um de nós aqui que nessa manhã reconhece que precisa do Evangelho. Se há entre nós pessoas agora mesmo convencidas desse alarme que soou, mostrando o seu pecado e o seu afastamento de Deus, se você é uma pessoa assim nessa manhã, comece a orar e dizer: Deus, me perdoa, eu sou pecador, eu reconheço o meu pecado. Se você nessa manhã quer se render ao Evangelho, talvez você vai na igreja há muito tempo, mas está ouvindo o Evangelho e convencido pelo Evangelho nessa manhã, reconhece sua pecaminosidade, confesse isso a Deus e diga: Senhor, brilha a tua luz em mim, eu preciso de um Salvador, eu necessito de um Salvador, eu não tenho poder e força em mim mesmo, mas uma crise se instaurou em mim agora e todas as minhas forças se tornaram fraqueza. Todo o não que acaba de ressoar dentro de mim agora me mostra uma esperança, um verdadeiro sim que vem do alto, Senhor. Eu me rendo a Ti, eu me rendo ao poder do Evangelho, eu me rendo ao poder de Deus. Nós nos rendemos ao Teu poder nessa manhã. Vamos gastar um tempo orando, meus irmãos. Ore ao Senhor, não tenha pressa. Ore a Deus agora. Renda-se ao seu Senhor e diga: Deus, eu preciso de salvação. Nada em mim é capaz de me salvar. Revela todas as nossas fraquezas, todas as nossas tentativas de poder nessa manhã. Revela e destrona todos os ídolos do nosso coração, nós oramos. Nós te pedimos pelo poder do Teu Espírito. Derruba todo tipo de força que luta contra o Evangelho. Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que há em nós que luta contra o poder do Evangelho, derruba, Senhor, que nós possamos reconhecer e nomear os nossos ídolos agora mesmo e pedir perdão por eles, Senhor, e pedir que o arrependimento do Senhor nos tome nessa manhã, para que possamos reconhecer que todas as forças e tentativas que temos feito têm falhado. Nos perdoa, Senhor, porque nós estamos há anos tentando ser o nosso próprio Deus. Nos perdoa porque nós estamos tanto tempo tentando lutar com as nossas forças. E nessa manhã, ao levantar das nossas mãos, ao derrubar-se do nosso coração, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Nós dizemos: eu me rendo a Ti, Senhor. Eu me rendo ao verdadeiro Evangelho, eu me rendo ao poder de Deus que é além, que é acima de todas as circunstâncias e poderes desse mundo. Renda-se ao Senhor. Vamos lá, meus irmãos, se você quiser ficar de joelho, faça isso. Vamos fazer dessa manhã uma manhã de arrependimento, de reconhecimento do poder de Deus, não conduzidos por nada, senão o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus que pode te alcançar nessa manhã. Seja vencido pelo Evangelho nessa manhã. Seja vencido pelo poder de Deus.